de Crônicas. Irmãos, esse texto nós vamos repartir, como saltar algumas partes, porque nós precisamos otimizar o tempo. Então, como tem muitos nomes aqui, nós vamos saltar as partes dos nomes, deixando você curioso para quando você chegar em casa ler só os nomes que a gente não leu hoje. Tá bom? Então nós vamos ler algumas partes juntos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra que vamos ler. E vamos também, Senhor, estar refletindo e pedimos que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da sua vontade. Abre os nossos olhos, não seja apenas uma leitura ou uma conversa, não, Senhor, é um momento que o Senhor quer falar ao nosso coração, quer nos orientar, quer nos alinhar, quer nos direcionar para a vontade do Senhor. Então eu te peço, fique à vontade, Espírito Santo de Deus, fique à vontade e faça com que esta palavra seja rema, seja vida em nossos corações. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Crônicas 12, quem encontrou diz amém. 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 Vamos ler, queridos, esse texto vai falar do exército de Davi. E eu queria fazer nessa noite um paralelo do exército de Davi com o exército do Deus de Davi, do rei Jesus. Quando eu li esse texto, Deus falava comigo, se o exército deste homem, deste rei, ele tinha essas características, o que dirá do exército do Filho de Deus? E quando nós falamos do exército do Filho de Deus, nós não estamos falando de outra pessoa ou de outras pessoas, senão a nós, a igreja de Jesus, que a Bíblia também se refere a nós, e uma das linguagens, das figuras de linguagem que são usadas, é exército, soldados, povo que segue num ritmo não de brincadeira, mas de guerra, de luta, de travarmos uma batalha, e precisamos estar atentos com relação a isso. Verso 1 diz assim: são estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis, e eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita quanto a esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com o arco. Os parentes de Saul, da tribo de Benjamim, eram os seguintes. Então, irmãos, a partir do 3 até o verso 7, vão ser colocados 27 nomes da tribo de Benjamim, que era a tribo que Saul fazia parte. Então, eram os parentes de Saul, são relatados aqui. Então, a gente vai pular agora para o verso 8. Verso 8 vai dizer assim: dos gaditas, veja, o texto anterior falava dos benjamitas, esse agora está falando dos da tribo de Gade. Dos gaditas passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como as gazelas sobre os montes. E eram, então a partir do verso 9 até o verso 13, serão 11 nomes da tribo dos gaditas. Então a gente vai pular para o verso 14. Estes são os filhos de Gade, ainda está falando da tribo de Gade. Foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: se vocês estão vindo pacificamente e para me ajudar, eu os recebo de todo o coração.
Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Também de Manassés, agora outra tribo, alguns passaram para o lado de Davi quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa de nossas cabeças, ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Então, do verso 20 até o verso de número, até o final, né, vai ser tratado aqui, verso 20, 21, vai ser colocado aqui 7 nomes de chefes da tribo de Manassés. Então eu queria só ler o verso 22. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como o exército de Deus. Amém? Amém? A gente saltou, irmãos, para otimizar, mas depois você pode voltar lá e ler todo o texto que nós acabamos de ler. Então, queridos, eu queria hoje falar um pouco sobre o exército de Jesus. E quando a gente pensa em exército, irmãos, qual seria a importância de um exército para uma nação? Você já parou para pensar nisso? O que seria uma nação sem a sua força militar? Seria um país, um reino à mercê, completamente à mercê de todos os seus inimigos. Porque um exército, irmão, primeiramente ele protege o território, as pessoas daquele território e as instituições daquele território contra as invasões de fora. Então ele, de alguma maneira, ele defende a soberania de uma nação. Então, se há uma região que não tem um poderio militar, se não tem um exército, essa nação não tem respeito. Aliás, nem pode ser considerada uma nação. Se não tiver um exército, ela sequer poderia ser considerada uma nação soberana, que pudesse defender-se a si mesma. Não tem como. Então, primeiramente, um exército protege o seu território e as pessoas e as instituições dos ataques de fora. Mas também ele protege dos de dentro. Então, situações como calamidades, situações de emergência, o exército pode ser chamado. Então, no caso de uma revolução armada, de um levante interno, uma guerra civil, pessoas de dentro da própria nação, o exército também é chamado para garantir a ordem. Então ele tem uma finalidade externa, mas também tem uma finalidade interna. Ele protege a nação dos de fora, mas também põe ou deveria pôr em ordem aquilo que está acontecendo internamente. Caso não haja um controle, o exército seria chamado para isso, para essa finalidade. E também para reforçar essa política externa. Então, como eu disse, se uma nação não se impõe através do seu poderio bélico militar, do seu exército, é uma nação sem moral. Por que os Estados Unidos são os Estados Unidos? Porque tem a Estátua da Liberdade, não é nada disso. Porque não é nada disso. É porque eles têm uma expressão militar que ninguém vai meter o dedo lá e achar que vai sair de qualquer jeito. Não. O setor de inteligência, o poderio militar, ele impõe um respeito e ele ajuda nas questões até diplomáticas. Então,
Se os Estados Unidos vai ter que conversar com a outra nação não vai dar assim de ombros e dizer, vai para lá, não, ela vai ouvir. Espera aí, esse pessoal que está vindo aqui, eles não são qualquer um, não são um Zé Ninguéms da vida. Então, irmãos, quando a gente passa desse pensamento para a nossa realidade, tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com o reino de Deus. Deus, ele é conhecido no Antigo Testamento como Senhor dos Exércitos. O general de guerra que vai à frente do seu povo, que luta as suas guerras, que batalha, que peleja por eles. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então isso mostra que não é qualquer um que vai colocar ali o seu dedo sobre a nação. Não é qualquer um, porque tem um exército lá, tem um senhor, tem um general. Na vida cristã a mesma coisa, irmãos. Quantos ataques externos o exército de Cristo é chamado para se levantar? Inúmeros. Quantos ataques ou quantos levantes internos o exército de Cristo também precisa se levantar? Então, irmãos, eu quero fazer um paralelo, até porque a Bíblia diz, segundo Timóteo, você conhece esse texto, capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim, Paulo ao seu filho na fé, participe comigo, Timóteo, dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então preste atenção, santo e santa varoa de Jesus. Você e eu fomos chamados para uma batalha. Ei, não é brincadeira, não é aleluia, é só um programa lindo, dinâmico, divertido, é ser um crente. Não, irmãos, é luta. Às vezes a gente sai avariado, às vezes a gente sai baleado. Contra-atacado, irmãos, eu fico pensando que tem crente que não sei, não aprendeu isso não. Nós estamos numa batalha, irmão, muitas vezes para recebermos ataques. Uma vez, já contei isso aqui, nós estávamos numa batalha espiritual, uma situação que conclamamos alguns irmãos especificamente para nos acompanhar. E colocamos um pedido para que todos jejuassem uma semana. A gente ia entrar em um lugar que precisava de revestimento, mais do que o comum. E eu lembro que quando chamamos uma determinada pessoa, ela disse assim, não vou. Mas por quê? Não, isso é muita batalha. Está certíssima. É batalha mesmo, mas por que não vai? Deus me livre, não. Isso é mexer com o inimigo. Exatamente, você acertou. Mas por que você não vai? Não, mas porque, irmão, presta atenção. A gente foi chamado para dar um pontapé na porta do inferno. Você já imaginou que porta não é arma? Já vai dizer a Bíblia que as portas do inferno não prevalecerão. E a gente entende que a porta é uma arma, que Satanás vai sair com a porta na mão, correndo atrás dos crentes, vem cá, e a gente, as portas não vão me pegar, porque eu vou correr. Não, irmãos, a imagem é outra, a gente vai dar um pontapé na porta para entrar, porque a porta está fechada, tem resistência, a gente não consegue ir, porque Satanás muitas vezes está impedindo, então a gente tem que dar um avanço, a gente tem que avançar, a gente tem que combater e derrubar as portas, para quê? Para a gente entrar. A porta é um elemento neutro, só vai ser uma resistência. É lógico que a gente vai ser contra-atacado, vai ter levante, vai ter tudo isso. Mas quem não sabia disso? Pastor, eu sou crente, nunca que eu soubesse. Então hoje você está sabendo. É luta, é guerra, vai ser contra-atacado, vai ser alvo, vai. E é por isso que você vai desistir? A coroa é no céu. Aqui são cicatrizes. Alguém já disse que quando a gente chegar no céu, Deus vai contar
as nossas cicatrizes. E depois vai nos dar uma coroa. Amém? É soldado. E aqui está o exército de Davi, gente. E quando eu li esse texto, eu fiquei maravilhado. Porque se um exército humano tinha características como essas, que dirá nós? Então a primeira coisa que o Senhor falou comigo está aí no verso 1. Irmãos, o exército de Cristo são aqueles ou aquelas pessoas que se alistam, que se prontificam, ainda em tempos difíceis. Quem vai se alistar no exército não vai se alistar imaginando que vai passar férias em alguma região militarizada. Não, ele está indo cônscio de que aquilo é uma batalha que ele vai travar, então é um tempo difícil. Veja o verso 1: são estes os que vieram a Davi em Ziclague, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis, e eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Irmãos, até esse momento Davi ainda não era rei. Você leu comigo bem claramente que até esse momento Davi era um fugitivo. Davi estava com uma malquerência violenta do rei Saul. A sua cabeça estava a prêmio. Em outras palavras, quem se ajuntasse a Davi também estaria com a cabeça a prêmio. Como é que eu vou me aliar a um inimigo do rei? Só se eu tiver muita consciência de que esse homem é um homem de Deus. Só se eu tiver muita consciência de que ele é o chamado e quem sabe o próximo a suceder no trono. Mas não um chute, um machismo, mas uma certeza. Então havia pessoas que disseram assim: não, o Senhor não está mais com Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Davi é o rei e eu vou segui-lo. Irmãos, isso é estar numa zona de risco. Isso é expor-se ao perigo, à morte. Porque se Davi fosse pego, não era só ele quem iria morrer, o seu exército ia também morrer com ele. Se Saul chegasse e conseguisse alcançar o exército de Davi, todos iriam morrer, até porque todos seriam considerados o quê? Rebeldes, desertores. Então eles se juntaram a Davi quando ele estava sendo perseguido. Eles não esperaram a maré ficar mansa, eles não esperaram a coisa ficar tranquila, mas eles se dispuseram em tempo de dificuldade, em tempo de desafio. Ei, irmãos, eles eram a minoria, eles não tinham conforto nenhum, não era o quartel-general do Saul, era uma caverna que eles se ajuntavam ali naquele lugar escuro para estarem dizendo: Davi, nós somos contigo, Davi, nós estamos juntos, Davi, conta conosco. Não tinha conforto, não tinha benefício, não tinha arma sequer talvez para oferecer para todos, mas eles estavam ali em desvantagem, mesmo assim dizendo: eu estou aqui, pode contar comigo. Irmãos, eu fico pensando que loucura esse povo fez. Se não tivesse essa certeza de quem era Davi. E eu fico imaginando nós, quando nos alistamos nesse exército de Cristo. Irmão, nós não estamos nos alistando para passar uma temporada de descanso, não. Nós não estamos nos alistando nem nos alinhando a Jesus, porque imaginamos que o céu vai ser aqui na terra. Não, irmãos, há uma palavra, João capítulo 15, versículo 18: se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, ele odiou a mim. Ou seja, não tem, irmãos, maré mansa, não tem facilidade. O mundo nos odeia, o sistema vai contra nós, irmãos. O sistema que é regido pelo príncipe deste mundo não vem para favorecer a igreja. O paraíso não será aqui, o céu não será aqui. Aliás, há quem,
Mas não será por agora. Nós precisamos entender que o que nos aguarda aqui nesse tempo, irmãos, é luta, é guerra. E há uns que preferem dizer assim: Jesus, não estou disposto não. Há muitos que se alistaram e depois desistiram. Há muitos nas páginas até do Novo Testamento, como Demas, que amou o presente século e se demitiu, vamos dizer assim, e desertou e disse: não dá mais para mim. Há muitos que, observando as perseguições, a própria parábola do semeador vai dizer isso, que aquela semente que foi exposta ao sol, são aqueles que passaram por grandes dificuldades, mas não tinham raiz e secaram, porque as provas vêm para isso, irmãos, para pôr a teste, para pôr à prova a raiz, a profundidade, a firmeza, aquela dedicação, se ela de fato existe ou se é só oba-oba. Irmão, Jesus não está chamando gente para ficar assim em cima do muro, não, até porque ele já diz: você quer me seguir? Ei, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você está achando que vai ter novidade, benefício? Não vai não. Conte sim com a minha ajuda, mas saiba que aqui nós estaremos em guerra. Aqui nós estaremos sendo desafiados dia e noite, noite e dia. Sim, tem ataques. Graças a Deus que tem bálsamo de cura. Graças a Deus que tem conforto e renovo da parte do Espírito Santo, porque senão a gente não aguentaria. Graças a Deus que o Espírito Santo todos os dias sopra um fôlego novo sobre nós, e a gente dorme avariado, mas acorda renovado. A gente dorme muitas vezes preocupado, mas a gente desperta cheio de fé, cheio de expectativa, cheio de renovo. É porque a gente é positivo demais? Não, é porque a gente tem o Espírito Santo que habita em nós. Então, irmãos, zombaria, indiferença, rejeição, perseguição são só algumas das maneiras pelas quais o mundo vai tratar o exército de Deus. E aí eu pergunto: a gente ainda está disposto? Davi, se ainda é perseguido? Sou. Davi, se ainda está no risco de morrer? Estou. E vocês também. Quer vir ou não? Estamos juntos. Irmão, você sabe o que é que mais me impressiona? É que os primeiros que deram nome foram os benjamitas. Foram os da família de Saul. A galera saiu lá de Benjamim, a casa de Saul, e disseram assim: estamos com você, Davi. Estamos com você. Se o senhor morrer, nós vamos morrer e vamos ser os segundos a morrer. O senhor vai ser o primeiro e a gente vai ser o segundo. Vai dizer assim: traidor, miserável, eu te conheço. Você era meu primo, rapaz. Você era meu tio, rapaz. Você foi para o lado de Davi. Vai morrer, miserável. Vai, mas estou com Davi. Fico pensando, maior que Davi é o nosso Senhor Jesus. Às vezes a gente vai ter que abrir mão, irmãos, de relacionamento. Muitas vezes a gente vai ser colocado de lado por parentes, por amigos, porque a gente encontrou uma causa nobre. A gente encontrou uma pessoa que vale a pena. Tudo que a gente renunciar ainda é muito pouco pelo que ele merece. Jesus nosso Senhor. Amém, queridos? E esse exército, irmãos, continua existindo hoje. Gente que Jesus está chamando. Não é para um bem-estar, não é para uma vitória atrás da outra, mas é para uma vida, sim, de renovo, de bênçãos, mas é uma vida de luta, de guerra, de batalhas. E a gente vai ter que abrir mão de alguns benefícios, de algumas vantagens, para seguir o nosso Senhor Jesus. A segunda coisa que me chamou muita atenção no verso 2, irmãos, era a habilidade que esses homens tinham. Meu Deus! Olha o verso 2: tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita quanto a mão esquerda. Você consegue fazer? Irmãos, eu não consigo comer, pegar o garfo com a mão contrária. Só consigo comer com essas. Quando eu pego com essa, é capaz de eu colocar no ouvido. Não é assim? Pega uma pedra, joga com a sua mão de força. Você tem mira, você consegue acertar. Agora pega com a outra. É difícil. Agora, é impossível? Não. Desde que haja um
dedicar-se. Desde que, eu imagino, irmãos, não que esses homens houvessem nascido assim. Eles já nasceram desde bebê. Eles chupavam esse dedo também. Eles escreviam aqui, escreviam aí. Não, eu não imagino que todos eles faziam isso porque nasceram assim. Mas porque se condicionaram a serem pessoas habilidosas. Eles se condicionaram, nós somos soldados, gente. Se a gente na batalha perdeu a mão direita, a gente ainda vai ter a esquerda para matar muita gente. Então a gente não pode se basear apenas no que a gente consegue, a gente tem que treinar para conseguir mais. Está dando para entender, irmãos? Esse era o exército de Davi. E o exército de Jesus? Eu fico imaginando, irmãos, que Deus dá a nós, todos nós, talentos. Mas esses talentos são para ser granjeados, desenvolvidos. Deus, Ele coloca algo em nós, irmãos, mas não é para a gente correr e enfiar na terra e esconder, não. É para a gente trabalhar com eles, para que eles se multipliquem. A um Ele deu 5, mas rendeu a 10. A uns Jesus deu 3, Deus deu 3 e rendeu a 6, dobraram o número, ou seja, eles trabalharam para que o alcance fosse maior. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Nós precisamos ser esse tipo de soldados, homens e mulheres, que desenvolvem suas habilidades. Então Deus deu a você algum talento, desenvolva isso. Deus deu a você uma sementinha para você tocar, para você cantar, para você pregar, para você discipular, para você orar, interceder, para você ser aquela pessoa que acolhe, que ajuda. Irmãos, o que é que a gente faz com esse talento? Vamos levar ele naquela situaçãozinha o resto da nossa vida? Ou vamos ampliar? Ou vamos granjear, ou vamos trabalhar com ele, vamos atirar na mão direita e atirar com a mão esquerda, vamos fazer além, vamos dar um passo a mais. Irmãos, tem uma regra chamada regra das 10.000 horas. Essa chamada regra das 10.000 horas diz que para a gente se tornar especialista em uma área, a gente teria que trabalhar aquela área pelo menos 10.000 horas. Ah, pastor, é muita coisa, tem tempo para isso? Não. Você percebe, irmãos, que a gente pode se tornar homens, mulheres a quem Jesus chamou e se acomodaram a uma vida da mesmice, da mediocridade, nunca pensar que eu posso dar um passo além, sob a bênção de Deus, sob a direção do Senhor, mas eu posso dar um passo a mais. Não, eu aprendi que é assim, e do mesmo jeito, irmãos, eu ouço todo dia gente que pode me ensinar algo, eu ouço todo dia gente que pode me dar uma dica. Eu quero dar a você, queridos, esse desejo no seu coração. Se Deus plantou algo em você, ei, meu querido, você tem agora a oportunidade de deixar aquilo minguar na sua mão, ou você tem a oportunidade de fazer aquilo multiplicar nas suas mãos. Você tem a oportunidade de se conformar como você está, o conhecimento que você tem, o jeito que você faz. Ou você pode se tornar melhor. Ou você pode se tornar alguém especialista. Eu lembro da história de um professor na área secular. Irmãos, a aula daquele homem era uma pessoa muito inteligente, mas era uma pessoa que havia se acomodado. Já sabia de trás para frente o conteúdo. Ele poderia dar o conteúdo de olhos fechados e sem pegar em material mais nenhum, pelo tanto de tempo que ele ministrava aquele conteúdo. Mas ele se conformou com aquela condição que ele tinha. E se tornou alguém maçante, monótono, que fazia os alunos até dormirem na aula. E ali um dia ele ficou muito chateado quando ele viu alguns dos alunos dormindo. Ele disse assim: eu exijo respeito de vocês. Vocês não sabem que eu estou dando essa aula há mais de 20 anos.
E alguns soltou ali, sabe que na turma sempre tem um, né? Que é só Jesus na causa. E quando aquele aluno soltou, quando aquele professor soltou, que há mais de 20 anos ele dava aula naquela matéria, o aluno soltou lá atrás: vai que um dia o senhor então aprende a dar aula. Já que tem 20 anos. O que eu quero dizer, irmãos, é que no reino de Deus não há espaço para a gente se conformar. Eu já sei pregar. Eu já sei como eu faço uma mensagem, como eu monto um esboço, eu já sei. Não, irmãos, eu não sei, eu tenho que melhorar. Pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Mas eu preciso atirar com a mão direita e com a mão esquerda também. Eu preciso criar habilidades que eu não tenha, mas que fazem parte. Irmãos, eu vou falar isso, mas de maneira nenhuma é para exaltar, nada disso. Só para te exemplificar e te dar um estímulo. 2020, uma das minhas metas para os próximos 10 anos, eu pensei assim: eu vou fazer 5 pós-graduações. Já falei isso aqui. E eu fiz a primeira, psicologia e coaching. Aí disse: não, vou fazer outra. Fiz a segunda, gestão de pessoas. E eu estava num ritmo que, se eu fosse naquele ritmo, eu ia fazer 10. Eu disse assim: eu disse que eu ia fazer 5. Vou fazer 5. Não vou fazer 10, não. E eu disse, fiquei um ano e pouquinho parado. E agora eu estou já visualizando uma outra. Falei para minha esposa: ano que vem vou fazer outra. Irmãos, eu preciso disso. Precisar é uma palavra muito forte. Mas eu tenho que fazer. Eu não posso me acomodar, irmãos. Isso não me torna melhor nem pior. Não tem nada a ver com isso. Isso é questão pessoal. Eu estou te falando para te incentivar a alguma coisa. Você pensar assim: eu sei atirar pra caramba, mas só com a mão direita. Mas eu preciso começar a atirar com a mão esquerda também. Você está entendendo isso, sim ou não? Eu não sei qual área Jesus está colocando aí como uma iluminação no seu coração. Mas eu quero te impulsionar, te encorajar, dizer que o exército de Deus precisa de gente que esteja disposto a fazer além do que recebeu. Eu recebi algo, mas eu posso granjear aquele algo, fazer melhor para o meu Senhor Jesus, porque eu estou num exército de qualidade, eu estou num exército de excelência, eu estou no exército do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, daquele Deus todo-poderoso. Eu preciso, irmão, fazer melhor. Atira com a mão direita, mas atira com a mão esquerda também. Amém, queridos? A outra coisa que me chama a atenção, irmãos, verso de número 8, 2 elementos que esse exército possuía, que são fundamentais: coragem e rapidez. Diga comigo: coragem e rapidez. Olha aqui: dos gaditas, irmãos, esse pessoal era violento demais. Passaram-se para o lado de Davi, verso 8. Quando ele estava na fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. Agora presta atenção: o rosto deles era como de leões. Só de olhar para os gaditas dava medo. Eles eram amedrontadores. Eles não estavam ali para brincar. Eles não estavam ali para fazer graça para ninguém. Eles estavam ali para enfrentar os seus inimigos. Quem olhava para aqueles homens sentia coragem exalando. E além da coragem, ele diz aqui o texto que eles também eram ligeiros, rápidos, como gazelas sobre os montes. Irmão, correr no monte, eu ia dizer aqui, só a irmã Rosângela. Cadê a irmã Rosângela? Está ensaiando. Irmãos, a irmã Rosângela, ela é gadita. Ela é da tribo de Gade. A gente faz a caminhada de oração aqui no bairro. Irmã Rosângela sai cantando. Mas quando chega no morro, irmãos, essa irmã, ela canta. Mas canta e com força. E ainda diz assim: bora, gente! Irmãos, eu estou com a língua para fora. Eu não estou aguentando nem subir o morro. E ela está subindo cantando. Então aqui, ó. As gazelas, elas eram ligeiras, mas não eram no plano não, eram nos montes.
Elas corriam em relevo, em alturas. Ou seja, elas não se deixavam vencer pelo cansaço, não. E quando a gente pensa no exército de Jesus, a gente tem que pensar em pessoas assim, corajosas. Tem gente, irmão, que misericórdia. Vamos fazer, não. Igual essa pessoa que eu falei para você. Vamos lá, vamos preparar, vamos ficar uma semana em jejum. Porque a gente vai entrar num lugar muito assim, que a gente precisa estar revestido. Não vou não, mas é muito... coragem, rosto de leão. Quando olharem para mim, para você, vão ver coragem. Determinação para ir. Não é que a gente não sinta medo, não. Corajoso, irmãos, não é aquele que nunca sentiu medo, mas aquele que vence os seus medos, que enfrenta seus medos. Eu lembro da primeira vez que me deram a oportunidade para pregar, irmãos, eu tive uma sessão de diarreia. E quanto mais o dia se aproximava, mais o banheiro era visitado. E eu tinha na minha mente, se eu rejeitar essa oportunidade, a próxima vai ser mais fácil eu rejeitar. Então eu tenho que vencer esse medo, seja ele qual for. Chegou a você uma oportunidade, encara. Coragem. Courage. O rosto deles era de leão. Talvez por dentro aquele medo. Será que eu vou dar conta? Mas quem me olhar vai ver alguém determinado a ir. Vamos pegar firme. Vamos ganhar pessoas para Jesus. Bora. Vamos orar nos enfermos. E vai ser curado? Não sei, mas só vamos saber se a gente orar. Então bora. Rosto de leão. Mas a gente às vezes fica... rosto da hiena. Já viu o rosto da hiena? Céus, ouvindo. É de leão, não é de hiena, não. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não é de hiena, é de leão. E rapidez, irmão, rapidez. Sabe, irmãos, essas duas qualidades juntas. Porque tem gente que tem, mas é lento demais. Tem gente que diz assim, tá, vamos, mas é 3 horas para ir. É lento, é devagar, é moroso. Vamos amanhã. Não, vamos no monte. Semana que vem. Vamos começar um propósito de oração. O ano que vem. Porque já estamos finalizando o ano mesmo. Né? Já estamos em dezembro. Vamos. Bora! Mas é no monte. Vamos subir correndo esse monte. Igual a irmã Rosângela sobe cantando. Vamos! Rapidez, gazela sobre os montes, irmãos. Irmãos, esses elementos juntos fizeram desses homens, olha só, verso 14, o valor deles foi lá nas alturas. Por serem homens que uniam coragem e rapidez, verso 14 vai dizer assim: estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor, o orelha seca, valia por 100. E o maior valia por 1000. É melhor ter um corajoso e rápido do que 100 medrosos e devagar. É melhor você contar com um que vai numa velocidade e olha o exemplo que ele dá aqui desses homens. Verso 15. São estes, os gaditas, esse que o menorzinho, o mais bobinho deles, valia por 100. E o maior valia por 1000. Verso 15 vai dizer assim: são estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando, você lembra que o Jordão era um rio. Eles passaram o rio quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. Ou seja, era um elemento desfavorável. Ninguém normalmente em sã juízo passaria o Jordão quando ele estivesse nessa época do ano, porque ele transbordava por todas as suas ribanceiras. Mas eles, além de passarem, quando o Jordão transbordava, eles ainda puseram para correr os inimigos. Passaram lá nas águas. Peraí, o pessoal do outro lado, peraí que ele vai te pegar, miserável. A gente vai passar
para esse rio aqui, ó, a correnteza jogando eles para um lado e para o outro, e talvez os inimigos lá do outro lado dizendo assim: ó, bando de bobo, está passando, vocês estão achando o quê? Espera aí, vou passar esse rio, ainda vou te pôr para correr, seu vacilão. Deixa eu passar aqui esse rio. Irmãos, o menor deles, que valor. E a igreja de Jesus, irmão? Às vezes, há uma pesquisa que me assusta. Uma pesquisa feita por um pastor batista lá nos Estados Unidos. Vai dizer que, pela porcentagem de igrejas que ele estudou, a realidade é que 10% daqueles que congregam nas igrejas é que fazem o serviço dos 90%. E eu pergunto, e os 90% estão fazendo o quê? Estão, talvez, rindo dos que pularam no rio. E dizendo assim: ô bobo, você é doido, rapaz. Você é radical, faz isso não, moço. Para que se matar assim? Você é doido. Vai pular dentro desse rio, vai morrer afogado. E está lá os gaditas. Vamos embora! Pulando dentro do rio. Correnteza balançando, jogando ele para cima e para baixo. E eles disseram: nós vamos passar esse rio. E vamos colocar os inimigos para correr. Irmão, se a igreja de Jesus agisse assim, meu Deus, se nós agíssemos assim, se nós fôssemos mais corajosos e mais rápidos, menos procrastinadores, nós iríamos avançar muito mais como igreja. Um homem desses, um menor, valia por 100. Será que eu estou assim nesse nível? Eu acho que não. Mas eu posso chegar lá? Eu acho que sim. Tem mais um detalhe que eu queria que você visse. Eu não vou dizer que eu estou terminando, porque tem algumas pessoas me censurando, dizendo assim: você fala 3 vezes que está terminando. Eu estou terminando, mas eu não vou falar. Falta só mais 2 pontos para a gente terminar. O quinto, irmãos, esse exército poderoso, ligeiro, corajoso, que não temia se juntar em momentos difíceis a Davi. Esse exército, eles eram unidos. Veja, existiam homens de várias tribos, mas eles estavam unidos, porque era o Espírito Santo quem os unia. Pastor, onde é que tem isso? Eu leio com você, verso 18. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do grupo dos 30. Quem veio sobre ele? Quem veio sobre ele? O Espírito. O homem ficou cheio do Espírito Santo. E ele falou assim para Davi: somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Irmãos, só há unidade no exército por causa do Espírito Santo. O exército carnal, uma igreja carnal, não se une. Um exército carnal se divide. Esse homem chega e, cheio do Espírito Santo, ele diz assim: estamos com você, filho de Jessé. Aí Davi percebe que aquele movimento era do Espírito, e ele diz assim: eu recebo vocês, e ele fala de paz. Ó, irmã Gadita, depois você explica para ela, senão ela não vai entender nada. Essa é a irmã Gadita. Depois eu explico, senão eu vou ter que pregar de novo. Amazai diz: pelo Espírito somos seus, Davi. Irmão, você sabe o que me chama a atenção? Volta lá comigo.
A gente já está indo para o final. Não vou falar não, mas já está. Verso 18. Somos seus, estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você. E que a paz esteja com os que o ajudam. Porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu como capitães e os colocou como capitães de tropas. Olha o verso 19. Também de Manassés... Não é isso não. Verso 16, perdão. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, agora vai fazer sentido. Quando alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza, Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: se vocês estão vindo em paz e para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Irmão, não tem como o líder ficar perdendo tempo se o exército não está disposto a se unir. Vai ter problema. Ele tem que guerrear com os de fora, mas tem que ficar colocando em paz os de dentro. Ei, irmão, não é para brigar entre você, não. É para brigar com os de fora. É contra os inimigos do Senhor. Agora veja bem, sabe o que é que me chama a atenção? Duas tribos são aqui colocadas que vieram até Davi: Benjamim e Judá. Benjamim, você lembra, era a tribo de quem? Saul. E Judá era a tribo de quem? De Davi. Eles só estavam em guerra. As duas tribos vieram, rivais. A galera do galo e o da raposa. E chega aqui na igreja: estamos com vocês. Vamos colocar aqui a ala dos preto e branco. Vamos colocar aqui a ala. Bom, presta atenção. Davi olhou e disse assim: rapaz, isso vai dar B.O. Vocês estão vindo em paz? É para me ajudar? Então vocês ficam. Porque se for para brigar, não tem tempo não para isso. Aí o Amazai, cheio do Espírito Santo, por isso que eu digo, irmão, só tem unidade é pelo Espírito Santo de Deus. É o elo. O que é que nós temos em comum? Galera de Benjamim, galera de Judá. O que é que une uma tropa e outra? O Espírito Santo. Você que está aqui pensa diferente do seu irmão que está desse outro lado. Você tem os interesses que o outro irmão talvez não tenha. O que é que nos une, irmão? O Espírito Santo que está em nós. E aí Davi disse assim: se vocês vêm em paz, pode ficar. É para ajudar? Então vem. Já não tem tempo para ficar com o exército que dá problema internamente o tempo todo. Às vezes dá, e a gente tem que resolver. Um conflito aqui, um conflito ali. Mas o tempo todo só briga. Não, o foco é outro, gente. É o inimigo que está querendo matar todo mundo aqui dentro. E a gente tem que apontar para o lado de fora. E não apontar para o lado de dentro. Aqui a gente tem que socorrer. Aqui a gente tem que curar. Aqui a gente tem que fortalecer. Aqui a gente tem que animar o outro. Aqui a gente tem que estender a mão. Aqui a gente tem que ser um. Quem está entendendo diz amém. E só acontece isso pelo Espírito Santo. Só por meio do Espírito Santo. Eu quero ler esse texto com você. Efésios 4:3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. Veja que a unidade é do Espírito, mas eu preciso fazer tudo para preservar essa unidade, pelo vínculo da paz. Então a gente tem que se esforçar. Olhe para mim, para manter a paz que é originária do Espírito Santo, a gente precisa se esforçar. Quem está entendendo? O que é isso, pastor? Você chegou no culto hoje. E na hora o pastor disse assim: agora sai e procura alguém para você orar. E aí o irmão passou por você e fez assim. Aí você diz assim: não me deu a mão não, ele, só fez assim. Está se achando bacana. Metido. Eu sabia, não gosto daquela pessoa. Nossa.
Aí ela deu a volta e foi na sua direção para orar por você. Aí diz assim, não encontrou ninguém para orar, comigo também não vai orar. Você está se esforçando? Tá não. O que é se esforçar? O irmãozinho passou por você, fez assim, não quer orar comigo não. Vem cá, irmão, vamos orar nós dois. Uma vez eu encontrei um irmão que declaradamente ele não gosta de mim. Não sei hoje, mas antigamente não gostava. E ele fazia questão de mostrar que não gostava. E um dia eu encontrei com ele na padaria. Ele estava de costa para mim. E eu disse assim, eu posso ir embora e ele nem vai me ver, já que ele não gosta de mim. Aí eu disse assim, eu vou estar sendo igual a todo mundo, né? Aos gentios. Aí eu entrei. E ele de costa para mim, eu disse assim, como que eu vou entrar e ele não vai me ver? Bati no ombro dele. Graça e paz. Ele fez assim. Ele deu uma olhadinha assim para trás, só com essa pontinha do olho. Ele viu e balançou a cabeça e voltou. Aí eu digo, eu vou ficar junto dele. Aí fiquei do lado no balcão. Eu disse, tudo bem? Eu digo, duas uma, ou ele vai falar comigo ou ele vai me bater. E graças a Deus ele falou comigo. Ele fez assim, tudo bem. Aí eu pedi o que eu tinha que pedir. E disse assim, então tá bom, fica com Deus, viu? Da mesma forma ele olhou para mim e fez assim, você acha que eu estou aí para isso, irmão? Eu estou falando de alguém que nem mais nas fileiras está. Oro para que volte. Mas eu quero dizer uma coisa para você. E quando acontece com quem está na fileira? Com quem está junto com a gente? E a gente não se esforça? E você pensa assim, fulano eu tenho certeza, ele não gosta de mim. Você já pensou isso alguma vez na vida? Não precisa você me falar não. Eu sei que você já pensou. Eu quero te desafiar a fazer o que os gentios não fazem. Só o crente faz. Pastor, eu já oro. Joia. Mas se esforça. Dá um passo a mais. Vai procurar essa pessoa. Manda uma mensagem para ela. Faz um café na sua casa. Não bota chumbinho nele, não. Chama ela para tomar um café. Ou... pastor, aí é demais. Tem que começar assim, devagar. Então, tá bom, comece devagar. Chega na igreja, mira onde é que essa pessoa está, se ela for daqui. Não deixa ela sair do culto sem antes você dar um abraço nela. Mas e se a pessoa não quiser? Aí é a pessoa, não é você. Amém? A gente tem que se esforçar, irmão. Se faz parte do mesmo exército, a gente não está conseguindo ter paz, falar um com o outro, olhar um para o outro. Reino dividido não subsiste. E finalizando, fica de pé, não estou dizendo, agora estou terminando, fique de pé. Verso 22, porque naquele tempo, escute, o verso 22 vai terminar assim. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como um exército de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmão? É que Deus é quem traz os soldados, mas a igreja cria um ambiente favorável para aquele soldado estar e permanecer. Eu vou repetir. Eu quero que você me dê sua atenção, a gente já está terminando. Deus é quem manda os soldados. A Bíblia diz em Atos que o Senhor acrescenta dia após dia
os que vão sendo salvos. Tem soldado que ainda não chegou aqui nesse QG, chamado Hebron. Ainda não chegou. Mas quem vai trazer eles? O Senhor. O Senhor vai trazer os soldados que estão aí perdidos. Então o Senhor vai trazer. Dia após dia, o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. Mas a igreja, o exército, cria um ambiente favorável para aquela pessoa permanecer. Deus pode até me usar para trazer alguém, mas é Ele quem traz. Mas ao chegar aqui, se Ele perceber que eu estou em guerra contra Ele, Ele vai embora. Se essa pessoa imaginar, nossa, achei que a igreja era diferente da realidade que eu tinha lá fora. Porque lá fora é inveja, é gente me tacando pedra, é gente me alfinetando. Mas a igreja é a mesma coisa? Então não vou ficar não. A igreja cria um ambiente favorável para a pessoa permanecer. Por isso que diz aqui, ó, naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para ajudar, até que se formou um grande exército. O reino de Deus, irmão, precisa ter um grande exército. Porque a batalha que a gente vive é contra principados e potestades. E isso tem demais. E a gente precisa de mais gente. Amém? Agora, vão fazer de tudo para essa pessoa se sentir acolhida no batalhão. Até porque a fortaleza do deserto, que o texto se refere aqui, a gente fica imaginando que era um castelo que Davi tinha. Era um buraco, era uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Mas ela é conhecida como fortaleza no deserto. O que eu quero dizer, irmãos, o que traz a pessoa para esse exército não é um aspecto da igreja, não. Pode ser um buraco, mas tem gente como os gaditas, rosto de leão, ligeiro. Se tem gente habilidosa, que o menor vale por 100, o maior vale por 1000. Se tem gente que está disposto a ter paz, a dizer assim, estamos juntos, meu irmão, pelo Espírito Santo. Eu não sou seu inimigo, você não é meu inimigo. O nosso inimigo em comum é outro. Amém? Olha para quem está do seu lado. Ele diga assim, você não é meu inimigo. Diga, não atire pedra em mim, nem com a direita, nem com a esquerda. E o seu inimigo é outro. Vamos orar? Vamos orar. Pastor, eu preciso orar para Deus me dar habilidade. Não. Deus já te deu. Orar para Deus nos ajudar a desenvolver a habilidade. A gente às vezes só está aqui com a mão direita e Deus está dizendo, usa a esquerda, varão. Usa a esquerda. Cresce um pouquinho mais, avança um pouquinho mais. Às vezes a gente está dizendo assim, Deus, tem tanta gente. O Senhor está dizendo assim para a gente, pula no Jordão. Mas Deus, o Jordão está transbordando. Não é agora que tem que pular, não. É quando ele estiver calminho. E Deus está dizendo, não, você não entendeu. Gadita pula no Jordão quando ele está transbordando. Gadita não espera condição favorável para avançar, não. Gadita não espera que tudo fique bem, aleluia, para agir. Oh Deus, eu estou tão desanimado hoje, não acho que eu não vou nem orar, não, é agora que eu oro mesmo. Preguiça para ler a Bíblia, então lê 10 capítulos só por causa dessa sua preguiça. Gadita é o que pula na água quando está transbordando a água, gente. Amém? Rosto de leão e pés como os da gazela. É ligeiro e é cara de corajoso. Eu queria que você, meu irmão, procurasse um cara de leão aí para orar. E minha irmã, uma cara de leoa. De onça não, leoa, viu? Para orar. Não procure hiena não, procure leão. Se você procurar um que diz, não vou orar não, esse é hiena, corre da hiena. Você vai orar pelo leão. É com o leão. Vai dizer, Deus, coloca habilidade na mão direita e na mão esquerda dele.
Ele vai atirar das duas mãos, dos dois lados. O Senhor vai dar a ele uma habilidade. O Senhor vai fazer ele crescer. O Senhor vai fazer ela crescer. Às vezes ele está tímido, mas ele é corajoso, ela é corajosa. Cara de leão. Deus, em nome de Jesus, abençoa meu irmão, protege ele, protege ela. A minha pedra nunca será contra ele. A minha funda nunca vai mirar no meu irmão. Eu tenho paz com ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai acrescentando ao exército, vai acrescentando dia a dia, dia a dia. Irmã Irazi, irmã Irazi, irmã Irazi. Ô Thaís, Thaís, tá sozinha, ora ali com as irmãzinhas da frente, Thaís. Ora aí com as irmãzinhas da frente. Isso. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Coragem, 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 coragem. Deus, ligeireza como os das gazelas. Deus, em nome de Jesus. Levanta o teu exército, Senhor dos exércitos. Traz os guerreiros que o teu exército precisa. E que eles encontrem um ambiente de acolhimento, de paz. Que ele veja e perceba paz nesse lugar. Da Castarabacai. Que ele perceba que as pessoas não se ferem. Aqui as pessoas não se batem, não se agridem. Aqui as pessoas não falam mal umas das outras. Aqui as pessoas se apoiam, se animam, se fortalecem, se ajudam. Deus, em nome de Jesus, derramou a unção de graça sobre nós. Vamos terminar cantando essa música. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa Bom, presta atenção. Já percebeu que essa música, a gente não está cantando ela para Deus? Aí a gente não está dizendo assim para Deus: recebi um novo coração do Pai. Até aí você pode cantar, porque é do Pai que você recebe. Aí você vai cantar:
como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, anjos do Senhor. Não, você não está abençoando anjo, você está abençoando o irmão. Então o irmão está onde? Está do seu lado. Então se a gente canta de olho fechado, a gente não vai olhar para o irmão. Amém? Como fruto deste novo coração. Dá uma olhadinha para ele, para ela, diz assim: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, pode sair do seu lugar, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, amém. Irmão, já são 9h20, então a gente já vai orar para ir para casa. Mas se você quiser ainda dar pelo menos uns 5 abraços saindo, você pode dar 5 abraços. Levante suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, exército de Cristo, hoje e para sempre. Amém. Amém. 5 abraços.